Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo à noite. Fazer algumas considerações aqui sobre a escolha de antenas, né? E para isso precisa pelo menos um entendimento básico. O que precisa de uma antena, né? Em sua eficiência, o que precisa a gente olhar na antena para ter uma boa eficiência? E principalmente se tratando de antenas que do campo de banda de HF. Então, a primeira premissa que eu estou colocando aqui é antenas aqui para HF, em frequências mais baixas, frequências aí da faixa de rádio amador de 3 a 30, na verdade até menos, né? 1,8 a 30 MHz aí na banda do HF. Mas vamos lá, em primeira parte que eu queria comentar com vocês é que toda antena, quando a gente for escolher, for analisar, a gente tem que olhar a distribuição das correntes na antena. Isso voga muito. Por quê? A distribuição nas correntes da antena, das correntes, elas vão vogar no campo distante pela sua cooperação, né, de vetores de vetores de correntes geradas na própria antena. Então, vou pegar aqui, por exemplo, para vocês entenderem a distribuição de corrente numa antena de polo. A gente sabe que a gente tem uma antena de polo, não sei se vocês estão conseguindo ver. A antena de polo, vou fazer bem sucinto. Então, você tem aqui, vou botar aqui assim, o gerador, tá? Que na verdade é o TX, o transmissor. Você tem essa parte aqui, a sua linha de transmissão. E vamos falar aqui do dipolo. Basicamente o dipolo, tá? Para começar. E você tem para um dipolo de meia onda, você tem a seguinte distribuição de corrente. Vou fazer em forma de vetores, tá? Para que vocês entendam. Então aqui você tem a direção da corrente na antena vindo para cá. Ela começa do zero, aumenta a sua amplitude para o centro da antena, onde se alimenta ela, tá? Estou fazendo isso aqui como exemplo, tá? Para vocês entenderem o que é essa composição de correntes no elemento irradiante da antena. E na outra parcela da antena aqui, do dipolo, você tem a corrente vindo para cá, tá? O diagrama de radiação dessa antena, o ventre de tensão e corrente, todo mundo sabe aqui que o ventre de corrente nessa antena é assim. Ele vai ter um máximo aqui em cima, tá? E o mínimo nas extremidades. Por que o mínimo nas extremidades? Porque não tem como desenvolver corrente mais aonde o condutor elétrico termina, tá? Então terminou aqui o condutor elétrico, você não tem como ter uma fonte de corrente grande aqui. E aqui também, nessa outra extremidade, né? O que você tem nas extremidades é um ventre de tensão elevado. Então, obviamente, é o inverso, tá? Você tem, o que você tem aqui? A tensão é extremamente elevada, a tensão de RF é extremamente elevada nas pontas. Ela cai, vem caindo, cruza o centro aqui, né? E depois ela se levanta de novo, vindo para cá, tá? Você está muito confuso aqui para poder entender. Vou dar até um zoom aqui para vocês perceberem o que acontece, né? Então aqui é a voltagem, ó. E aqui é a corrente.
Vou botar aqui I de corrente, tá? Mas o que eu quero dizer aqui para vocês? Deixa eu dar mais um zoom aqui, talvez fique nesse vídeo aqui. Acho que fica melhor vezes 1. Acho que fica mais... O que eu quero dizer é que vocês analisem esses vetores de corrente. Veja, os vetores de corrente aqui, I1, I2, na resultante aqui, como eles estão alinhados, eles vão se somar. Então a corrente total vai ser a soma de I1 mais I2, tá? Então você vai ter uma contribuição de corrente. I1 está alinhado com I2, então eles vão se somar. E isso, em campo distante, essas correntes elas vão se somar. Vai ter uma composição dessas duas correntes em que no campo distante essas correntes elas vão produzir um acréscimo de energia, tá? Então, o que eu quero dizer aqui para vocês? O que eu quero comentar com vocês aqui? Que toda antena que a gente deve escolher, essa composição de corrente, ela tem que ser uma somatória que em campo distante ela te produza um acúmulo de parcelas de corrente, né? E que ela produz um acúmulo, ou seja, elas se somem. Por quê? Porque eu tenho uma eficiência, eu tenho uma energia irradiada maior, tá? No campo distante. Veja que nós estamos falando de corrente. Porque no campo eletromagnético, a corrente é responsável pelo campo magnético. E é ela que produz o efeito a campo distante. É ela que induz a antena na recepção, a antena que recebe, ela induz essa energia e daí essa energia induzida na antena de recepção vai produzir a tensão elétrica que vai estimular, que vai excitar a entrada do receptor. Obviamente, quanto maior potência irradiada, maior você tem essa corrente, a amplitude, a magnitude de corrente irradiada. Mas nada adianta, de uma potência elevada, se a sua antena não tem eficiência. Na verdade, a sua antena não está projetada para que essas correntes se alinhem a campo distante. E para que elas se alinhem a campo distante, as correntes estarem alinhadas. Então, que tipo de antena eu escolho que possui essas correntes alinhadas, Não vou nem falar em polarização de antena, vertical, horizontal, qual que é a melhor polarização e tal. Isso não vem ao caso agora, nesse momento, Isso é um assunto para depois. O que eu quero chamar a atenção é que a escolha da antena deve possuir o máximo de corrente alinhada. Como a gente está falando aqui para antenas na banda de frequências mais baixas, de HF, essas antenas, às vezes, que a gente vai escolher, elas possuem dimensões já muito grandes, Já são grandes por natureza devido ao comprimento de onda. Mas devemos ficar atentos com a geometria da antena que foi escolhida, porque não adianta a gente pegar uma antena em que ocorre o cancelamento dessas correntes no fio condutor da antena, no elemento, E daí você não vai ter quase nada irradiado, tá? Eu dei o exemplo do dipolo, que o dipolo é um clássico, uma antena padrão clássica, É uma antena de referência, inclusive, para todas as demais antenas, inclusive para ganho, que a gente coloca em função do dipolo, para vocês entenderem melhor. Veja que o dipolo, essas duas componentes aqui, I1 e I2, elas vão se somar a campo distante.
E de fato, porque elas concorrem na mesma direção. Tá? Então, esse é um ponto muito importante a ser considerado na eleição das antenas, né? Tá bom? Poderia pegar um outro modelo de antena aqui. Muita gente, por exemplo, gosta. Eu já vi aí muitas as antenas que o pessoal às vezes gosta muito de fazer, elas são grandes, né? Mas o dipolo é grande, mas ele é unifilar, né? Por isso tem uma facilidade grande de instalar. Muitos falam aí das antenas de quadro, as antenas loop, né? Que fecham um loop, principalmente as antenas de quadro. As antenas de quadro, elas têm uma eficiência maior, por quê? Porque a composição das correntes dela, né, elas vão se somar no horizonte, em campo distante, tá? Eu não vou comentar aqui campo próximo, né? Porque o campo próximo ele é um campo que é difícil de medir, devido aí à irradiação, né? Você tem indução, né, do sinal muito nos instrumentos e tal. Então, a gente tem que pensar sempre em campo distante, até porque a gente supõe que o receptor esteja distante da antena transmissora e não do lado da antena transmissora. Ou seja, vários comprimentos de onda distante da antena transmissora. Por isso que eu falo sempre do campo distante, porque é onde efetivamente vai acontecer as contribuições das correntes, né? Tá bom? E aí proporciona o resultado final, que é do campo, induzindo o receptor, né, da antena receptora. Tá bom? Então, se eu comparar aqui agora com uma antena de quadro, deixa eu botar aqui, antena de quadro, eu vou desenhar aqui, ó, antena de quadro. Todo mundo conhece aqui a antena de quadro, né? Antena quadraloop, ou a cúbica de quadro, quando tem elementos perturbadores próximo à antena, né? Antena quadracúbica, que faz o seu plano refletor e o plano diretor, né? Mas vamos falar aqui primeiro do elemento ativo, que é o elemento irradiante, que é normalmente antena que tem essa geometria, é uma loop de quadro, tá? Se vocês verificarem aqui, aqui é a linha, aqui tem um gerador, né? O transmissor, o TX, tá? Aqui é a linha de transmissão, né? E qual é a distribuição de corrente nessa antena? Na antena quadraloop. Você primeiro aqui, você tem essa corrente, depois eu mostro, tá, como que se traça a distribuição de corrente nas antenas. Isso é muito importante. Vai ficar um assunto para outro vídeo, tá? Então você tem a corrente nesse elemento inferior nessa direção, tá? Você tem esse elemento aqui de cima também, essa corrente nessa direção, certo? Aqui você tem a seguinte distribuição de corrente, vejam bem. Então ela vem aqui, tá? E ela vem para cá, ok? Lembrando que essa antena é a clássica antena de comprimento de onda inteira, ou seja, todo o entorno da antena, ela mede um comprimento de onda, tá? Um lambda, que é um comprimento de onda. O comprimento de onda é 300 dividido pela frequência em megahertz, tá? Você acha o comprimento de onda. Na antena você tem que também levar em consideração a velocidade de propagação. Isso é uma outra coisa que a gente calcula também. E é muitíssimo importante, porque as dimensões normalmente
elas se tornam menores, porque a velocidade de propagação diminui no corpo físico da antena, né? Ela sempre é menor que a velocidade da luz, um pouco, menor que 300. Então tem um certo rendimento. Aí tem vários, né? A velocidade de propagação 0,8, ou seja, 80%, 85%, 90%, enfim. Mas o que eu quero dizer é que cada segmento aqui da antena tem um quarto de onda, tá? Assim como da dipolo ali também, eu falei também aqui, esse trecho que tem um quarto de onda, o outro também tem um quarto de onda ali, tá? Desculpa que eu estou fazendo esse vídeo também com o celular e também às vezes foge aqui um pouco a visão, mas eu tento corrigir a todo momento aqui o campo de visão de vocês aí. Então aqui tem um quarto de onda, aqui tem um quarto de onda, então cada parte da antena tem um quarto de onda, tá? Vou até colocando ali um quarto de onda. Então a distribuição da corrente para um quarto de onda em cada segmento fica assim. E aqui, tá? Do lado de cá ela vai ficar assim. Tá bom? Então, o que eu quero que vocês vejam aqui, tá? Deixa eu mostrar bem para vocês. Note que aqui, ó, do lado de cá, essa corrente, ela se cancela com essa corrente aqui. E do outro lado, também, essa corrente, ela se cancela com essa corrente. Então, qual é o efeito do campo a campo distante? Qual é o efeito do campo magnético distante da antena? Eles vão se cancelar. De fato, eles aqui já se cancelam na própria antena, ó, aqui, tá? Já se cancela na própria antena. E aqui também, na própria antena. Veja, com essa geometria de loop da antena, tá? Tem outra geometria de loop que isso não ocorre, que é a alimentação pelo canto da antena, mas eu comento depois. Na parte de cima, a gente tem uma corrente inteira aqui, tá? Numa única direção para cá. E na parte de baixo, eu representei dessa forma, né? Para vocês verem que esse segmento de corrente aqui, ele se alinha com esse segmento de corrente aqui. Logo, aqui embaixo, muito parecido lá com a antena de polo, que eu te mostrei ali, I1 mais I2, eles vão se somar aqui, tá? Então aqui vai dar uma resultante de uma corrente de amplitude maior. Vou até colocar aqui assim, só para vocês verem, tá? A parte de vetores, né? Tá bom? Então vocês vão ver que a corrente aqui, ela se soma, porque dois vetores na mesma direção, eles vão se alinhar, e daí a intensidade de corrente aqui aumenta. Mas qual o efeito dessa antena a campo distante? O que acontece lá a campo distante? É essa análise que a gente tem que fazer. A campo distante, essas correntes originadas por esse transmissor nessa antena, vai acontecer o seguinte: a corrente de cima, se vocês notarem aqui, ela está na mesma direção que a corrente na parte de baixo daqui, do elemento de baixo da antena, certo? Então, esse vetor aqui, a campo distante, se alinha com o vetor de cima aqui, ó, a campo distante. Ou seja, eu tenho uma contribuição de duas correntes elétricas de radiofrequência a campo distante, ou seja, eles vão se somar a campo distante, porque eles estão alinhados na mesma direção, tá? Embaixo e em cima. Isso traduz o que para a antena? A antena passa a começar a ter ganho. Ela começa a ter ganho. E se comparado com um dipolo, que só tem uma única corrente naquela direção e um único elemento, e feito de um quarto de onda também, né? É uma antena de meia onda, mais um quarto de onda, né? Que no total dá meia onda. Então, eu vou ter aqui essa contribuição de corrente, tá? E aí eu começo a ter ganho dessa antena a campo distante. Então, como é que eu escolho a minha antena?
Eu tenho que escolher uma antena onde as correntes geradas nos seus elementos, elas se contribuam mutuamente, tá? Mutuamente, tanto no elemento irradiante, na análise elétrica da antena, tá? Por quê? Porque aí eu sei que no campo distante, essas correntes que vão se alinhar, elas vão produzir ganho a campo distante. Ou seja, em termos de amplitude, elas se contribuem, e daí eu tenho uma eficiência, uma energia maior irradiada. Tá certo? Então, é essa análise que a gente tem que fazer para todo e qualquer tipo de antena, né? Toda e qualquer tipo de antena. A gente chama essas antenas de ondas estacionárias, tá? Porque a gente considera que os ventos de tensão e corrente, eles estão parados, né? Dentro, em cima, né? Em cima de um elemento, e estão irradiando, né? E daí, a pergunta que vem agora para a gente pensar: que antena eu coloco, né, que eu escolho para minha estação de rádio amador? Qual a antena? Porque a gente tem trocentos mil projetos de antenas aí, e é lógico, essas antenas, elas vão jogar o teu sinal no éter, né? Vão produzir uma energia irradiada. Mas com que eficiência, né? Essa pergunta até é bom para nós, radioamadores. Como é que eu vou desenvolver uma antena? Eu quero desenvolver uma antena. Eu quero testar algumas antenas. Compensa testar algumas antenas? É bom fazer uma análise prévia antes de montar toda a parafernália, montar toda a antena, gastar dinheiro, recursos aí para poder montar uma antena. E não é uma antena pequena, tá? A antena de HS normalmente são antenas grandes em função dos seus comprimentos de onda. Principalmente a turma aí que faz aí para 80 metros, 40 metros, né? Não é coisa pouca, não é coisa pequena. Então, se a gente puder otimizar esses recursos com uma análise prévia, entender como que ela funciona, a gente vai optar por uma antena que realmente coloque em fase todas essas correntes no ar. E também isso nos habilita até projetar antenas, né? Elaborar antenas que de cara elas produzam correntes que se contribuam entre si, né? Se contribuam, não, mas que falei errado, contribuam entre si, né? Vetorialmente falando. Então isso é o que eu queria dizer aí hoje, num primeiro momento, tá bom? Que tipo de antena? Eu vou fazer algumas análises aqui de outras antenas, essa é uma, depois eu vou pegar a mesma quadra e eu vou colocar aqui fazendo análise de corrente da quadra e outras antenas que eu quase não vejo aí, mas que tem bom resultado nas análises, né? Como aquela antena japonesa, não sei se vocês conhecem, a Rentena, né? A Rentena é uma antena muito interessante, não é muito grande, e ela foi elaborada com essas análises, né? Tem outras, quadra cúbica, né, a antena de quadro alimentada pelo canto já melhora também, já vai tirar essas perdas de corrente aqui, né? E outras mais, né? A antena biquad, que é uma antena que é excelente também, é outra antena que eu desejo falar aqui também. Aí também tem as antenas verticais, né? Que normalmente você coloca fasadores para que esses ventos de corrente eles entrem em fase e que a antena proporcione um rendimento maior, tá bom? É isso aí, gente. Ficamos por enquanto por aqui, né? E esse é um princípio que eu gostaria muito de falar para vocês, tá bom? Até uma próxima.